Oh, glória. Salmos 84, versículo 12. Salmos 84, versículo 12. Fala assim: ó Senhor Todo-Poderoso, felizes são aqueles que confiam no Senhor. Amém? Quem confia no Senhor aqui? De todo seu coração? Queridos, hoje nós estamos no melhor lugar da terra, que é na igreja, na casa do Senhor. Não tem outro lugar para você estar nesse domingo. O melhor lugar para você estar é aqui, é agora, na casa dele. Amém? Ele te chamou, ele te esperava aqui porque ele tem uma palavra para você. Ele tem várias coisas para poder te contar. E nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor, de todo o nosso coração. Talvez você chegou aqui com a cabeça cheia. Tanta coisa que você tem que resolver nessa semana, tanta coisa que você tem que decidir, que você tem que fazer. E eu quero te pedir nesse momento, se esvazia de si mesmo e se enche de Deus. Amém? Então eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos e começa a chamar a presença dele. Começa a falar com ele: Senhor, fala comigo. Abre os meus olhos espirituais para eu te ver neste lugar, para eu sentir a tua presença. Que o Senhor fale aos meus ouvidos. Paralisa agora a minha mente. Eu quero somente ouvir a tua voz. Eu quero sentir o teu toque. Eu confio em ti. Nós somos bem-aventurados. Nós temos um Deus maravilhoso. Nós confiamos nas obras dele. Nós descansamos em ti. Comece a exaltar o nome dele. Comece a agradecer. Talvez essa semana você ainda não parou para agradecer por tudo que ele fez por você na última semana. Hoje está iniciando uma semana nova. Grandes coisas estão por vir. Grandes bênçãos estão por vir. Grandes respostas irão chegar. Tudo no devido tempo do Senhor. Nós só temos que agradecer, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de tudo. Confia, confia. Fala para a sua alma: confia no Senhor, minha alma. Confia no Senhor, descansa, porque Ele está cuidando de tudo. Ele está no controle de tudo, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Com alegria louvemos ao Senhor. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Mais uma vez! Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Diga! Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia! Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre, para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Que bom estarmos na casa do
do Senhor para adorarmos e engrandecer o seu santo nome. Com todo o nosso coração, com toda a nossa verdade, agradecemos ao nome dele. Graças a ti, Jesus. Todo o nosso coração é teu, Pai. Eleve os seus pensamentos ao Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Nós entregamos a ti, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Declare a Ele. Te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Glória a Deus.
prazer é te louvar, Jesus. Não há ninguém como tu. A tua graça e a tua misericórdia nos alcança. Se hoje nós estamos aqui é porque a tua graça nos alcançou. E existe um povo que te espera, Jesus. Um povo que te espera. Nós queremos ver a tua face. Nós queremos caminhar contigo, Jesus. Maravilhoso, admirável, glorioso, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso, humilde assim. Não há ninguém além a ti. Não há. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah,
tua presença. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Nós esperamos por ti, Jesus. Não há ninguém igual a ti. Não há ninguém. Oh, nós esperamos o dia. Como espero o dia. Declare. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Como espero o dia. Aleluia! Nós te esperamos, Jesus. Nós te esperamos, Jesus. Você pode exaltar Ele. Você pode glorificar Ele. Não há nada, Senhor, melhor do que estar na tua presença. Sem ti nós não somos nada, Jesus. É por ti que nós estamos aqui. Aleluia. Nós te clamamos, Pai. Nós te clamamos a tua presença cada vez mais. Ministra, Senhor, no coração de cada um que está aqui. Sem a tua presença nós não somos nada. Eleve os seus pensamentos ao Senhor. Eleve os seus pensamentos a Ele. Exalte a Ele, glorifique a Ele. Abra a tua boca e glorifique a Ele. Não fique parado, não. Aqui é o melhor lugar para se estar. Entregue a Ele todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todas as suas frustrações. Nós entregamos a Ti, Senhor, nosso louvor. Estou preparando um caminho. Aleluia. Endireitando as. Cada vez mais. Ei. Cada vez mais diminuindo. Porque importa? Porque importa. É somente a Ti, Pai. E nele o meu. Declare isso a Ele. Eu não sou digno de desatar. Nós não somos as suas sandálias. o nosso prazer. E nele o meu prazer está. Que Ele virá, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, e é Ele. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Nós estamos diminuindo e cada vez mais Diminuindo. porque aqui, porque importa é que Ele cresça. Diga isso a Ele. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar A sua
caminho com a certeza de que Ele virá. E a Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. e com alegria, Dono dos meus dias, dono dos meus dias. oh, e Ele virá. Aleluia. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Consigo a sua Declare isso a Ele. Ele virá. Soberano em poder. Quantos aguardam esse dia? Declare isso a Ele. Exalte isso a Ele. Nós te esperamos, Jesus. Nós te esperamos, Jesus. Ele virá. Ele virá. Oh, soberano em poder. O governo está nele. Vejo a sua recompensa. Oh, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja. com a sua glória. Exalte Ele, eleve isso a Ele, exalte Ele. Oh, oh, aqui é o Senhor, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja. Com a sua todo seu amor, infinita Oh, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja. com a sua glória, todo seu amor, Infinita humildade. Aleluia! Exalte a Ele, glorifique a Ele. Aqui é somente teu, Senhor. Aqui é somente teu, Jesus. Oh, aleluia! Nós queremos mais de ti, Jesus. Nós queremos mais da tua presença. Chame Ele para perto, chame Ele para perto. Chame Ele para perto. Eleve os seus pensamentos, comece a dizer aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos ser embrasados pela tua presença, Jesus. Nós queremos ser incendiados pela tua presença, Jesus. Chame mais pela presença dEle. Chame mais pela presença dEle. Abra a tua boca. Exalte o nome dEle. Glorifique o nome dEle. Não fique frio, não. Aqui nós queremos queimar na presença dEle. Aleluia. Oh! Me aproximei e permaneci. O teu olhar me consumiu. Aleluia. E eu me aproximei. O teu olhar me consumiu. Oh! E eu, o fogo em teus olhos fez eu
queimou todos os outros amores. Fala pro Senhor nessa noite. Queima a cada dia no meu coração a paixão, o desejo, a fome de te buscar. Querido Deus, Ele quer te encontrar nessa noite. Deus quer encontrar uma igreja apaixonada nessa noite. Fala pra Ele nessa noite o quanto você deseja a cada manhã encontrar, a cada dia buscá-lo mais e mais. Faz dessa canção uma oração nessa noite. Faz dessa canção um clamor nessa noite. Deus quer encontrar você, amém? Deus quer encontrar a sua casa. Deus quer encontrar a sua família. Nós estamos no culto da família. Nada melhor do que nós levantarmos um clamor pela nossa casa, levantarmos um clamor pela nossa família. Talvez exista só você na sua família aqui hoje. Levanta a sua mão e começa a declarar o unção de Deus visitando a tua casa, a unção de Deus visitando a sua família, aonde eles estiverem, eles possam ter um encontro com Deus, aonde que eles possam ser visitados pela glória de Deus. Se existe alguém enfermo na sua casa, Todos os outros amores, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Senhor, declara nessa noite, declare que pode vir queimar o fogo, coluna de Deus na tua casa, para trazer o reino. eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, Porque nós sabemos que a glória de Deus vai inundar a sua casa. Todo espírito contrário sobre a sua casa não prevalecerá. Declare em nome de Jesus o espírito de paz, o espírito de amor, o Espírito Santo de Deus visitando o seu lar. E aonde existe a visitação do Espírito Santo, tudo é contrário à vontade do Senhor não prevalecerá. Levanta sua mão direita, a mão da autoridade e declara sobre a minha casa, sobre o meu lar, não prevalecerá tudo aquilo queimou todos os outros amores, a paz de Deus, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: a sua casa está sendo visitado pela glória de Deus, por causa de você. Amém? Você pode dar mais um aplauso ao nosso Deus. Glória a Deus. Pode se sentar. Querido, nós vamos ter a oportunidade de consagrar nossa vida financeira diante do nosso Deus. Pega a sua Bíblia
Abre no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. A Bíblia diz assim, ó: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Querido, primeira coisa que nós precisamos entender: Deus, Ele deseja trazer bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira. Mas eu sempre falo aqui que eu gosto muito da atitude de nós trazermos o dízimo, sair do nosso lugar e trazer aqui trazer aqui no gasofilácio, no altar. Porque isso está falando de uma atitude. Quando a palavra lança, está falando de quê? De uma atitude. E quando nós pulamos um pouquinho para o livro de Isaías, capítulo 1, 19, Isaías 1,19, ele já diz assim: se quiserdes e me ouvides, comerei o melhor dessa terra. Primeiro, ele espera de você uma ação, qual que é? Primeiro, ele espera de você uma ação, qual que é? Lançar, trazer à casa do Senhor, devolver à casa do Senhor aquilo que Ele tem feito na sua vida, amém? Depois ele fala: se quiserdes e me ouvides. É para todo mundo? Não, é para quem tem o entendimento que toda vez que você traz o seu dízimo na casa do Senhor, você não vai ser abençoado só por isso. Não é uma condição de você trazer que você vai ser abençoado, mas é uma condição de obedecer a Ele. E existe bênção na obediência, sim ou não? Toda vez que você traz o dízimo à casa do Senhor, você está cumprindo o mandamento que a Bíblia traz para nós. E nós cremos que quando nós trazemos à casa do Senhor, Ele está guardando a nossa vida financeira, Ele está guardando a nossa vida profissional. Mas a Bíblia fala: se quiserdes e me ouvides. Tem pessoas que às vezes estão dentro da casa do Senhor, mas não conseguem ouvir a Deus nesse momento. Quero te dar uma notícia nessa noite muito importante. O diabo nunca vai falar para você trazer um dízimo. Pelo contrário, ele vai querer que você retenha. Eu tenho conta para pagar, eu tenho a dificuldade. Toda vez ele vai querer que você retenha. Mas eu quero falar para você nessa noite que existe bênção toda vez que você sai do seu lugar e vem aqui entregar. Querido, eu creio muito nas atitudes. Muitas vezes quando a Bíblia fala que Jesus curou, muitas vezes ele esperou uma atitude. E a atitude de você sair daí até vir aqui é a atitude que Deus agrada. Não é pelo valor, não é por aquilo que você traz, é pelo seu coração. Eu quero ter a liberdade de falar aqui nessa noite. Toda vez que você sentir dúvida no seu coração, não traga o seu dízimo. Não traga porque a igreja está precisando. Nós que precisamos abençoar a igreja. Nós temos que ter gratidão, alegria e trazer o dízimo. Eu lembro muitas vezes quando o discípulo ou a pessoa vem pela primeira vez trazer o dízimo: pastor, hoje vai ser o meu primeiro dízimo. Sabe o que ele está demonstrando? Gratidão. Dízimo não é porque você é obrigação. Toda vez que você for fazer algo no reino de Deus por obrigação, não faça, porque não agrada o coração de Deus. Faça por obediência, por prazer. Prazer, aí sim, prazer de cada dia ver essa igreja mais bonita ainda. Prazer de saber que o seu dízimo está ajudando a manter aquela porta aberta e vir pessoas e serem totalmente transformadas, como você e eu, nós fomos transformados. Você e eu, nós somos mantenedores dessa casa, através do nosso dízimo, através da nossa oferta, através do parceiro de Deus. Entenda isso, nós não somos obrigados, é um mandamento do Senhor,
mas toda vez que nós trazemos, nós estamos ajudando aquela porta a ficar aberta. Em nome de Jesus, muitas pessoas virão através da nossa vida, amém? Através da nossa entrega. E a Bíblia fala que toda vez que nós entregamos, existe bênção dele sobre a nossa vida. Não porque nós fazemos, mas pela nossa obediência. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu não sei se você já decidiu no seu coração em trazer o seu dízimo. Decidiu no seu coração em não negociar o princípio, as primícias, que é o dízimo. Mas talvez eu estou falando para uma pessoa que vai decidir hoje: a partir de agora eu quero todos os meses entregar na casa de Deus. Em nome de Jesus, toda brecha vai fechar sobre a sua vida, amém? Enquanto nós cantamos um louvor, prepara o seu dízimo, prepara a sua oferta, seu parceiro de Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Aleluia. Enquanto nós continuamos, estende as mãos para cá. Senhor, nós somos gratos pela oportunidade de poder contribuir para a sua casa, para a expansão do reino. Senhor, e a oração nessa noite é que nunca venha faltar na nossa casa o pão de cada dia. Senhor, nós temos metas, sonhos, desejos, mas mais importante do que isso, nós queremos obedecer ao Senhor, porque nós sabemos que é a consequência, os milagres, os sonhos, as realizações. Nessa noite, o Senhor nos leva a entender o princípio de entregar na sua casa, em nome de Jesus, amém? Você pode celebrar o nosso Deus. Aleluia. Querida, eu gostaria de convidar. Pode se sentar no seu lugar, mas eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Se você puder, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Santo Deus quer continuar falando ao seu coração nessa noite. Se o meu corpo errar o caminho, Vai colocando o seu coração diante meu do Senhor nessa noite. coração clamará. Peça ao Senhor para que Ele fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se você puder, querido, declara isso aí no seu coração. Faça como uma oração nessa noite. Minha porta, abre meu coração,
puder, querido, adore o Senhor com essa canção e diga: vem Senhor sobre a minha vida nessa noite. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, já de Diga mais uma vez: vem, Senhor. Estou voltando à essência da adoração. A essência é sua, a essência é sua, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência é sua. A essência é sua, Jesus. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, já de partido. Aleluia, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Querido, eu não sei você, mas se pedissem a minha opinião, eu ia pedir para todos os cultos tocar esse medley. Essência da adoração, essa música Santidade. Queridos, é algo forte, poderoso, é uma oração, né? Uma oração que nós cantamos, é algo que vem da essência, da alma, É maravilhoso. Se eu puder dar uma opinião, eles não vão deixar, eu sei, porque cada culto tem um direcionamento. Obrigada. Mas eu acho maravilhoso. Quem aqui, além de mim, recebe muito de Deus através do louvor? Levanta sua mão, deixa eu ver. Eita, glória, irmão. Eu acho também que tem que ter um dia que a gente possa fazer uma noite só de adoração, não é? A gente fica aqui a noite inteira adorando, é coisa maravilhosa. Queridos, eu queria que você pudesse olhar para um irmão que está aí do seu lado e falar com ele assim: meu irmão, se prepara, porque hoje, mais uma vez, você tem a oportunidade do Senhor falar com você. Você pode dizer amém aí, irmão? Glória a Deus. Hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês uma palavra. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, assim como falou comigo. Durante o tempo que eu estava preparando essa palavra, eu lia, eu relia, eu mudava a tradução e eu lia de novo. E Deus mexeu comigo, irmão, e eu creio em nome de Jesus que Deus vai falar com você nessa noite também. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu coloquei um tema nessa palavra e o tema da palavra é: Deus muda realidades. Você pode dizer amém aí? Deus muda realidades. Fala com o seu irmão, fala: meu irmão, Deus muda realidades. Amém? Até pedi para colocar lá, para facilitar para a gente, para você lembrar, para você não esquecer disso. Querido, quem aqui, além de mim, em algum momento da sua vida já parou para olhar para a sua realidade, para o momento que você está vivendo? Você já parou e já fez uma reflexão da sua vida? Deixa eu ver. Ou é só eu? Deixa eu ver. Muita gente já fez isso, né? Queridos, eu, por algumas vezes, já fiz isso. Por algumas vezes eu já parei, olhei para mim mesma, olhei para minha vida, olhei para tudo que eu tenho vivido, né? E comecei a comparar, comecei a identificar a diferença de realidade da minha própria vida. Talvez você já parou para analisar a sua vida profissional, olhar a realidade que você está hoje, né, comparando com o que você já viveu algum dia, ou a sua vida sentimental, você que ainda não é casado, ou você que já é casado e já viu o quanto Deus fez sobre a sua vida, né, sobre o seu casamento. Talvez você já parou e olhou a realidade na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como está a sua realidade. Querido, talvez você olha para você mesmo e pensa que você está vivendo a melhor fase da sua vida. Eu já parei para falar, já falei isso algumas vezes, né? Pode continuar fazendo fundo, Gui, para a gente, por favor. Eu já parei, já falei isso algumas vezes, né? Do quanto, às vezes, eu olho para a minha própria vida e eu não consigo acreditar em tudo que Deus já fez.
Eu olho para esses 33 anos de vida, tudo que eu já vivi. Para quem não sabe, a minha mãe está ali atrás hoje, aquela senhorinha ali de vermelho. Hoje ela está ali, veio receber de Deus conosco também. Ela não sabia que era eu que ia pregar hoje, mas ela falou que ia ficar no culto. E eu paro para olhar tudo que nós já vivemos, né? Desde a minha infância até hoje, casada. Esse ano nós completaremos 12 anos de casados. Tudo que nós já vivemos, tudo que Deus já fez. E eu te confesso, irmão, que às vezes nem eu acredito. Tem coisas que eu vivo hoje, tem situações que eu posso contemplar, que eu posso experimentar, que eu falo, Deus, não parece que é aquela mesma menina, né? Aquela mesma pessoa. Porque tudo que Deus fez na minha vida, às vezes de fato, pra mim, é isso, mudança de realidade. Deus mudou por completo a minha realidade. E eu não sei, querido, qual que é a sua realidade. Talvez assim como eu, você vai parar e vai pensar, eu tô vivendo a melhor realidade, a melhor fase da minha vida. Ou talvez não, irmão, talvez você vai falar, eu tô vivendo dias tão difíceis que eu nem sei se eu vou conseguir suportar. Eu nem sei se eu consigo suportar tudo que eu estou vivendo. Mas a palavra que eu quero te dizer nessa noite é que não importa a realidade que você está vivendo, existe um Deus que tem poder para mudar essa realidade. Você pode dizer amém? Pastora, mas você não sabe o quão difícil o quão difícil está. Você não sabe o que eu estou passando, querido. Eu não sei. Se você quiser compartilhar para eu receber uma oração, eu estou aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor sabe. E esse Deus que tem poder para mudar a realidade, porque Ele tem. Ele está aqui nessa noite, Ele te trouxe aqui para falar sobre a sua vida em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu queria colocar um texto, 2 Reis, capítulo 6. Projeta para mim, por favor, a partir do versículo 24. Não é isso que eu vou ler ainda, eu só vou contextualizar. Enquanto eles abrem ali, se você está com a sua Bíblia física, segura ela na sua mão. Se você está com a Bíblia no aplicativo, segura também. Fecha seus olhos, deixa eu orar junto com você nessa noite em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Deus, por mais uma oportunidade de estar na sua casa, de estar na tua presença, de ouvir a tua voz, de receber, ó Deus, da tua palavra. Deus, nós pedimos em nome de Jesus que fale conosco nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam abertos para ouvir a tua voz. Que o Senhor, Deus, possa falar sobre nós nessa noite, ó Pai, e essa palavra possa entrar na nossa vida, Deus, e produzir frutos em nós. Que caia na boa terra, Deus, que dá fruto, que o nosso coração seja uma boa terra nessa noite. Que essa palavra, Deus, possa dar frutos em todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Querido, 2 Reis, capítulo 24. Na verdade, se você ler o capítulo 6, um pouco antes disso, vai contar uma história, vai contar uma passagem de um momento que Eliseu viveu. Eliseu, ele passou por uma situação onde os sírios, né, o exército da Síria, estava tentando contra o povo de Israel. E no final das contas, eu vou te tirar esse desafio para você ler em casa, porque senão eu ia ter que ler 2 capítulos hoje e não tem jeito. Então, o 6 você vai ler em casa e o 7 nós vamos ler junto. Mas ali está contando que Eliseu, ele teve uma oportunidade. Ele teve uma oportunidade de destruir o exército inimigo. E ele não fez isso. A Bíblia diz que ele fez uma oração, ali naquele momento que eles estavam vivendo, pediu a Deus para cegar o inimigo, Deus cegou o inimigo, ele levou o inimigo para dentro de Samaria, para dentro do território dele, e o rei de Israel perguntou para ele, e aí Eliseu, o que a gente faz agora? A gente destrói todo mundo? Eliseu falou, não, nós não vamos destruir, você vai liberar esse povo, dá para eles de comer, dá para eles de beber, e depois vocês vão liberar eles. E aí logo em seguida começa essa parte, ó. Algum tempo depois, logo depois que isso aconteceu, que Eliseu liberou o povo, o rei não matou o povo sírio, a Bíblia conta dizendo, algum tempo depois, Ben-Hadad, rei de Aram, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Pode botar o 25. O cerco durou tanto que causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 ciclos de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Eu não vou continuar lendo o capítulo 6, porque senão a gente vai ler muita coisa, mas eu vou contextualizar para você. Logo depois, um tempo depois, é o que a Bíblia diz no versículo 24, o povo, o rei da Síria, voltou a tentar contra
Israel. E a Bíblia diz que eles cercaram a cidade. E começou uma fome, irmão, tão grande, porque a cidade estava cercada. Se qualquer pessoa saísse da cidade ia morrer, porque o exército inimigo estava lá. E eles não podiam sair. Começou a ter uma fome tão grande, mas tão grande, que nos próximos versículos ali, depois do versículo 26, conta que existiam duas mães, que uma mãe falou para a outra assim: vamos fazer o seguinte, já que a gente vai morrer mesmo, vamos assar o seu filho, vamos comer a carne do seu filho, pra gente não morrer. E depois a gente vai assar o meu filho e vai comer também. E a Bíblia diz que aquela mãe enganou a primeira mãe, que depois ela escondeu o filho dela, não mataram o filho dela. No resumo disso tudo, essa mulher contou pro rei o que estava acontecendo. E o rei ficou bravo com Eliseu, irmão. O rei ficou bravo com Eliseu por quê? Porque o rei teve a oportunidade de destruir o exército inimigo e não destruiu, porque Eliseu não deixou. Mas eu quero ler com você agora a partir do versículo 33. Coloca para mim, por favor. 33, a gente vai passar para o capítulo 7. Enquanto ainda eles falavam ali, está dizendo que o rei ficou tão bravo e falou assim, ó, manda alguém matar esse Eliseu, manda alguém pegar esse Eliseu. E Eliseu falou com as pessoas que estavam com ele assim, ó, o rei vai mandar me matar. E a Bíblia está dizendo que enquanto ele ainda falava com as pessoas, chegou o mensageiro do rei, olha lá, ó. Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, porque eu devo ainda ter esperança no Senhor. O rei questionando a Eliseu tudo que estava acontecendo. Coloca no próximo versículo, por favor, que vai ser no capítulo 7. 7, versículo 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto 1 seá de farinha como 2 seás de cevada serão vendidos por 1 ciclo de prata. Antes de continuar lendo, deixa eu te explicar. Você viu que lá no versículo 24 e 25, a Bíblia estava dizendo que uma caneca de esterco de pombo estava valendo muito mais do que ele está dizendo. O que ele quis dizer com aquilo? A guerra era tão grande, não tinha comida e as coisas estavam muito caras. Estava absurdamente caro. Por quê, irmão? Porque não tinha, era só o que estava na cidade, não tinha como ninguém gerar nada, não tinha como ninguém buscar nada. E a Bíblia está dizendo que tudo que tinha, que era muito pouco, começou a ser vendido extremamente caro, por causa da demanda, não tinha para ninguém. Então estava valendo muito dinheiro. E olha a palavra que Eliseu deu para aquele rei, no versículo 1. Ainda amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, coloca para mim, por favor, a versão NTHL, por favor. Porque o ciclo de prata a gente fica sem muita noção do que fala, né? A Bíblia diz que quando eu pesquisei sobre isso, quando fala sobre ciclo, está falando sobre quantidade muito grande. Olha lá, aqui fala sobre barra, fica mais fácil para a gente entender, ó. Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a essa hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada por 1 barra de prata. Mas espera aí, enquanto estava com a guerra, o esterco do pombo estava valendo 80 pratas. E aqui está dizendo que o melhor trigo vai estar valendo 1 barra de prata. O que a Bíblia está querendo dizer com isso, irmão? A Bíblia estava querendo dizer para aqueles homens que aquela guerra ia cessar. A Bíblia estava dizendo que aquilo que estava em falta, a partir de amanhã estaria em abundância. E a pergunta que eu te faço é: era fácil acreditar nisso, irmão? Não era. Porque a cidade estava cercada, olha a realidade. As pessoas estavam comendo outras pessoas. Naturalmente falando, querido, era difícil de acreditar. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite. Tem coisas que Deus vai falar para você, que naturalmente falando é difícil de acreditar, mas é para você tomar posse disso, acreditar. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. Não importa, querido, se naturalmente não tem jeito. O Deus que você serve não é um Deus natural, você pode dizer amém? O Deus que nós servimos é um Deus sobrenatural, poderoso e soberano. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Querido, muitas vezes nós nos deparamos, né, como esse povo de Israel. Olhando e está tudo fechado, tudo cercado, tudo ruim. A expectativa está ruim, está tudo travado, né? Muitas vezes nós nos encontramos desse jeito.
Mas o que Deus nos ensina nessa noite é que Ele não precisa de muito tempo para fazer um milagre na minha vida e na sua. Deus não precisa de muito tempo para trazer provisão sobre a minha vida e para a sua. Se Deus quiser, irmão, de hoje para amanhã Ele muda a sua realidade, você pode dizer amém? Se Deus quiser, Ele transforma a sua vida no final de semana, você pode dizer amém? Revisão de vida está chegando, irmão. Foi assim na minha vida. Depois que eu fui para revisão de vidas, eu passei 3 dias lá e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Quer dizer, então, que apertou um botão e você transformou e virou a pessoa perfeita? Não, porque eu não sou nem até hoje. 15 anos depois que eu fui por revisão, não sou perfeita até hoje, nem você. E no dia que eu estiver perfeita, irmão, o Senhor me leva. Mas o que eu quero te dizer com isso? Que Deus não precisa de tempo para transformar a minha realidade para a sua. Deus não precisa de tempo. Deus precisa de uma semana, Deus precisa de um mês, Deus precisa de um ano. Querido, se Deus quiser mudar a sua realidade hoje, Ele muda a sua realidade hoje. Você pode dizer amém? E eu coloquei aqui, querido, 3 pontos, 3 coisas que nós precisamos entender para que nossa realidade seja mudada. Se você identifica, querido, alguma área da sua vida, fala, pastor, olha, até que meu casamento tá tudo bem, meu trabalho tá tudo bem, mas meu ministério não tá. Não, minha vida financeira tá boa, a minha família lá, minha mãe, meu pai, meus irmãos, tá tudo bem, mas essa área aqui não tá. Se tem alguma área da sua vida, irmão, que você precisa da mudança de Deus na sua vida, eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Você pode dizer amém? Porque foi assim comigo. Eu falei, Deus, essa área tá tudo bem, essa área, mas essa área que eu preciso da mudança do Senhor na minha vida. E eu coloquei 3 coisas que nós precisamos entender para que nós possamos viver essa mudança. O primeiro ponto é: Deus libera a palavra antes da provisão. Fala comigo assim: Deus libera a palavra antes da provisão. Como assim, pastora? Olha comigo lá no versículo 1 de novo. Volta no versículo 1. Quando o profeta liberou aquela palavra, quando Deus mandou o profeta falar aquela palavra, irmão, ainda existia fome, amém ou não? Ainda existia guerra. Quando o profeta falou com eles, quando o profeta falou para o rei aquilo ali que ele disse, e ele disse que foi o Senhor que mandou dizer. Então, quando Deus deu aquela palavra, a fome ainda existia, a guerra existia, o desespero existia, irmão. Aquele povo estava desesperado. Aquele povo já estava esperando pela morte, porque não ia ter o que comer, uma hora ia morrer. Contei para vocês que lá no capítulo 6, as pessoas começaram a comer os próprios filhos, porque não tinham o que fazer. Então, quando essa palavra foi entregue, naturalmente falando, como a gente disse, não tinha jeito, porque ainda estava paralisado. Mas eu quero te dizer algo, querido. Deus primeiro libera a palavra, depois Ele libera a provisão. Sabe qual que é o problema? Quando nós não acreditamos por causa do natural. Quando nós não conseguimos receber porque a gente está preocupado demais com a circunstância. Deus falou algo para você e no lugar de você tomar posse e receber, você está preocupado assim, não, mas não tem jeito, é impossível. Você começa a justificar para Deus por que não tem como, irmão. Não tenta justificar para Deus nada, porque Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Senhor, mas não tem jeito, porque eu tenho isso para pagar, eu tenho aquilo para pagar, eu tenho aquilo. E como é que eu vou fazer para viver aquilo, irmão? Não tenta justificar para Deus o que Ele não pode fazer, porque não existe o que Deus não pode fazer. Não tem jeito. E primeiro Ele vai liberar uma palavra sobre a minha vida para a sua, para depois Ele chegar com a provisão. O profeta falou para eles assim, amanhã as coisas estarão diferentes. Aqui no versículo, deixa eu achar de novo. No versículo 2, pode botar pra gente, por favor. Versículo 2. Deixa eu te dar um exemplo de alguém, irmão, que não acreditou. De alguém, querido, que não conseguiu tomar posse porque se preocupou demais com a circunstância natural. Olha lá. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada. Olha a ousadia desse homem, irmão. Mesmo que Deus abrisse a janela do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Fala com o irmão que está do seu lado assim: não diga nunca que Deus não pode fazer algo. Porque não existe nada que o Deus que nós servimos não possa fazer. Olha o que a Bíblia diz. Isso nunca poderia acontecer. E Eliseu respondeu para ele: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas você não vai comer disso. Tem uma tradução que diz: com seus próprios olhos você vai contemplar, mas você não vai poder receber. Irmão, quando nós colocamos limite em Deus, nós atrapalhamos a nós mesmos de receber dele.
Aquele homem colocou o limite em Deus, irmão. Falou, nem que Deus abra a janela do céu, não tem como isso acontecer. E mais pra frente você vai entender o que Deus ensinou pra esse homem. Você pode dizer amém? Mas eu quero dizer pra você que Deus primeiro, antes de liberar provisão na nossa vida, Ele vai liberar uma palavra. E quando Deus liberar essa palavra, você vai receber e tomar posse em nome de Jesus, amém? Amém, irmão? Isso nos ensina uma coisa. Talvez você olha para a realidade aí e fala, a crise que eu estou vivendo no meu casamento, não tem jeito, a crise que eu estou com os meus pais, com os meus filhos, o diagnóstico médico que eu recebi, a realidade financeira que eu estou vivendo, não dá. Essa palavra, esse texto nos ensina, querido, que quando Deus liberar uma palavra para nós, o nosso papel é tomar posse, crer e receber em nome de Jesus. Amém ou não? O segundo ponto que eu coloquei que nós precisamos entender é que Deus usa quem ninguém imagina. Fala comigo assim, Deus usa quem ninguém imagina. Vamos continuar lendo esse texto para você entender por que eu estou dizendo isso? Continua pra gente, por favor, versículo 2 que a gente lê agora, né? Agora o versículo 3. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa, em outra versão diz, 4 homens que eram leprosos, doença contagiosa da pele, estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. E eles disseram uns aos outros, por que nós ficamos aqui sentados esperando a morte? Versículo 4. Não vale a pena entrar na cidade, porque lá nós iríamos morrer de fome. Mas se nós ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, nós ficaremos vivos. Mas se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Olha o versículo 5. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram lá, não havia ninguém. 6. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido, irmão, para salvar a sua própria vida, abandonando as barracas, os cavalos, os jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, eles comeram e beberam do que havia ali, pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Irmão, eles estavam empolgados. Mas então disseram, nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não deveríamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente nós seremos castigados. Vamos lá agora mesmo contar no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões. Nós fomos até o acampamento dos sírios e não os vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos, os jumentos estão lá amarrados. As barracas também estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Irmão, olha para mim aqui. A Bíblia contou, nessa parte do texto, que 4 homens foram usados por Deus. Por isso que eu disse que obrigada, consegui. Queridos, a Bíblia está contando que 4 homens leprosos estavam na porta da cidade. Deixa eu contextualizar para você, para a gente entender bem o que a Bíblia acabou de contar. Primeiro que naquela época, não sei se você sabe, mas naquela época quem era leproso era excluído, irmão. Quem era leproso era rejeitado. A lepra era uma doença de pele contagiosa. E ninguém ficava perto de quem tinha lepra, porque não queria ser contaminado. As pessoas que tinham lepra, irmão, não podiam entrar nos templos, não podiam entrar nos lugares. Eles só podiam ficar na porta dos lugares. Para quê? Para que não tivesse contato com as outras pessoas. Eles eram rejeitados, eles eram excluídos. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, foram exatamente esses 4 homens rejeitados e excluídos que Deus usou para transformar a realidade daquela cidade. Foi aqueles 4 homens que foram usados por Deus para transformar o momento que aquela cidade estava vivendo. A Bíblia conta que eles falaram o seguinte, irmão, olha como que esses homens foram sensatos e foram corajosos. Eles falaram o seguinte, olha, eles estavam na porta da cidade. Eles disseram, se nós entrarmos para a cidade,
nós vamos morrer. Por quê? Não tinha comida, amém ou não? Tava todo mundo com fome, a guerra estava acontecendo. Eles estavam com medo porque o acampamento dos sírios estavam cercando a cidade. E eles estavam na porta da cidade dizendo, se nós entrarmos para a cidade, a gente morre. Mas se a gente ficar aqui, a gente morre também. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui e vamos pro acampamento dos sírios. Irmão, parece que é loucura, amém ou não? Parece que é loucura falar, vamos ir pro acampamento do inimigo, né? Não faz sentido naturalmente dizendo. Mas deixa eu te dizer algo, olha o quanto eles foram sensatos e ousados. Eles falaram o seguinte, ó, pelo menos lá nós temos a chance deles matarem ou não a gente. Se nós formos para lá, pode ser que eles nos deixem vivos. Pode ser que eles não nos matem também. Mas se matar de todo jeito, a gente ia morrer. É verdade ou não é? Então o que eles fizeram? Vamos tentar. É aquela famosa frase assim, ó, o não eu já tenho. Você já falou isso alguma vez? Quando você vai pedir alguma coisa para alguém, principalmente para a mãe, né? Quando eu era pequena, eu tinha uma amiguinha na rua da minha casa, chamava Jéssica também. E aí, direto, a gente queria eu queria dormir na casa dela. E o que eu falava com ela? Irmão, vai lá e pede minha mãe. Por que a gente tem essa mania, né? Não, mas pede você. Porque se eu pedir, ela não deixa. É assim ou não é? Várias vezes minha mãe caiu no papinho. Por quê? Porque eu falava com ela, vai lá e pede você, porque se eu pedir, ela não vai deixar. Porque eu pensava assim, vai ficar sem graça de falar não com a menina, né? Enfim, o não, irmão, ele já tinha. A morte, eles já tinham. A morte já estava praticamente decretada na vida deles. Eles falaram, vamos fazer o seguinte? Vamos tentar a vida. Lá pode ser que eles nos matem ou não. E assim eles fizeram. Só que a Bíblia contou, querido, que quando eles chegaram lá, não tinha ninguém. A Bíblia disse que durante o percurso que eles estavam indo, no versículo... Cadê? Versículo 6. Coloca para mim, por favor. Versículo 5 e 6. Olha o que a Bíblia diz, ó. Assim, quando começou a escurecer, eles foram para o acampamento. Porém, quando chegaram lá, não havia ninguém. Olha o 6. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército, com cavalos de guerra. Então eles pensaram que era o exército de Israel indo atacar eles. E o que eles fizeram, irmão? Fugiram. Sabe o que Deus falou comigo profundamente nessa palavra, querido? Que Deus só fez o que fez na vida desses homens e através da vida desses homens porque eles decidiram se movimentar. Eles decidiram sair de onde eles estavam. Eles decidiram, querido, parar de escorar na desculpa de que ia morrer. E decidiram sair dali. Deixa eu te dar uma palavra nessa noite, querido. Sabe quando Deus vai mudar a sua realidade? No dia que você decidir se movimentar, irmão. Às vezes nós vivemos uma vida escorados na realidade que a gente já está. Imagina se esses homens falassem assim, mas a gente já vai morrer mesmo, vamos ficar por aqui. Para que nós vamos caminhar? Era longe, irmão, onde o acampamento estava. Para que eles iam gastar a força física, tentar? Querido, não, eles não quiseram saber. Eles se movimentaram. Muitas vezes na minha vida e na sua, as coisas não mudam porque nós estamos de braços cruzados. Tem um monte de gente querendo provisão de Deus, irmão, de braço cruzado, sentado no sofá da sala. Não chega, querido. Não chega. Pastora, tá amarrado, você tá amaldiçoando? Não, irmão. A Bíblia nos relata em vários textos que Deus abençoa aquele que se movimenta. Lembra lá do tanque de Betesda? A água ia movimentar. Quem pulasse primeiro seria curado. Esses dias eu acho que o pastor falou sobre isso. Jesus estava passando no lugar, a mulher do fluxo de sangue se movimentou e tocou Jesus. E aí ela foi curada. Deixa eu te dar uma palavra, irmão. Para de ficar de braço cruzado esperando a realidade mudar, porque desse jeito não tem jeito de mudar. Não vai, querido. Deus, ele se agradou daqueles homens. E olha o que a Bíblia diz, que quando eles estavam indo, quando eles se movimentaram, Deus fez o inimigo ouvir um barulho de um exército, querido. Não tinha exército nenhum, não tinha carro de guerra, não tinha tropa, não tinha nada. Só tinha a provisão do Deus que cuidou daquela cidade, que cuidou daquelas pessoas que decidiram se movimentar em direção à provisão. Você pode dizer amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Queridos, aqueles homens, eles foram ousados. Aqueles homens, eles preferiram morrer tentando do que morrer esperando. Eles já iam morrer de todo jeito. Eles falaram o seguinte, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Se for pra mim morrer, eu prefiro morrer tentando do que morrer de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. É melhor morrer, se for pra morrer, é melhor morrer tendo a consciência tranquila de que eu fiz alguma coisa. E a pergunta que eu faço nessa noite pra você é: quem é você
quando as coisas parecem que não tem mais jeito, irmão? Quem é você quando as coisas parecem que olha para um lado você só vê morte, olha para o outro você só vê morte, olha para frente você só vê morte, olha para trás você só vê morte? Quem é você quando a situação está desse jeito? Quem é você quando você olha para o seu lado e você fala, não tem jeito, para cá eu já tentei, e aí você olha para o outro lado e fala, para cá também eu já tentei e não deu, e aí você vai tentar para frente e você fala, eu também já tentei e não deu? Quem é você quando todas as tentativas naturais parecem ser esgotadas? Como que você se posiciona? Como que você se comporta? Você é aquela pessoa que continua fingindo que está tudo bem, chega na igreja sorrindo, chega em casa sorrindo, chega no trabalho sorrindo, mas por dentro está triste, está chorando, por dentro está amargurado, por dentro está doendo, mas você chega fingindo que está tudo bem porque você tem medo de pedir ajuda. Quem é você, querido, quando as coisas parecem não dar certo? Você é a pessoa que fala assim, quer saber de uma coisa? Eu já tentei de todos os jeitos. Eu já ouvi tanto essa frase, irmão, aconselhando casais, mas tanto. E aí você fala assim, mas senta, conversa. Eu já sentei, não adianta. Mas faz um acordo, combina. Eu já fiz também, não adianta. Mas fala sobre, eu também já tentei, não adianta. É mais fácil a pessoa se escorar na frase do não adianta do que viver uma mudança de realidade. Querido, eu sei que tem situações na nossa vida que são muito difíceis. Eu já passei por muitas delas. Já passei por situações, querido, que eu pensava que eu não ia suportar. Eu já falei isso aqui milhões de vezes. Eu sempre digo que há 15 anos atrás, eu fui para o Revisão de Vidas, decidi aceitar Jesus, começou um processo de transformação na minha vida. E eu vivi nessa igreja desde fevereiro de 2011, que foi quando eu fui para o Revisão, até hoje. Eu já vivi os melhores e os piores dias da minha vida. Mas ainda assim, eu decidi permanecer. Porque eu entendi que servir a Deus não é feito só de altos. É feito de baixo também. Viver uma vida com Deus, querido, não é somente no monte. Existe vale também. E quando você entende isso, você fala, Senhor, eu nunca mais saio da sua presença. Eu nunca mais abro mão de viver uma mudança vinda da parte do Senhor. Você pode dizer amém? E eu quero te dizer, querido, que aqueles homens foram usados por Deus. Usados por Deus para que aquela cidade toda fosse transformada. Deus agiu enquanto eles caminhavam. Aquilo que parecia que era o fim, na verdade foi o começo da provisão. Aquilo que parecia que era o fim da cidade. Porque o rei já estava pensando, querido, se você continuar lendo o texto depois, você vai ver que o rei estava pensando que eles estavam trolando ele. Vou falar igual meus filhos lá em casa. A Malu fala assim, mãe, te trolei. Aí o João aprendeu e fala, mãe, te tronei. Porque o João troca o R pelo L, ele fala tlô e ele fala nei, não é lei também não. Mãe, te tlonei. Aquele rei estava pensando que eles estavam enganando eles. O rei falou assim, sabe o que eu tô achando que está acontecendo? Eu acho que eles estão tudo escondidos lá no campo. Eles abandonaram o acampamento para a gente achar que eles foram embora, mas quando a gente for lá, eles vão invadir a cidade e vai acabar com tudo. O rei estava pensando isso, querido. Tem muitos momentos da nossa vida que nós olhamos naturalmente e falamos assim, não, isso aí deve ser só mais uma coisa que não vai dar em nada. Quantas vezes você já pensou assim? Não, só mais uma tentativa que não vai dar em nada. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida, querido, que você vai se movimentar, que você vai se movimentar, e você vai se movimentar, irmão, até as coisas acontecerem, até a provisão chegar, até o milagre chegar, até a transformação chegar em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aquilo foi a experiência que aqueles homens tiveram. Quantas pessoas falam assim, eu já não sei mais o que fazer. Dei exemplo de casamento, de relacionamento, né? De pessoas que falam, não tem mais jeito. Mas não só nisso. Tem pessoas, querido, que vivem uma vida de escassez. Em todas as áreas, não estou dizendo só financeiro. Estou dizendo escassez de tudo, de mentalidade, de espírito, de tudo. A pessoa vive, querido, uma vida assim. Eu já sentei uma vez aqui na igreja com uma moça e ela contou a história dela toda pra mim. Ela falou, olha, a última coisa que eu tenho pra fazer, diante de Deus desse altar, ela falou isso pra mim, a última coisa que eu tenho pra fazer agora é tirar minha vida, porque já não tem mais nada que eu não tenha feito. E a pergunta que eu fiz pra ela foi, você já tentou entregar sua vida por completo na mão do Senhor? Você já tentou entregar, confiar, colocar a sua vida de verdade nas mãos do Senhor? Você já tentou entregar, já que você não tem mais nada a perder, você já tentou confiar por completo e falar, Senhor, nem que eu durmo na igreja, nem que eu vivo aqui, mas eu nunca mais saio da tua presença. Você já tentou fazer isso?
falou, não, já tentei vir na igreja algumas vezes, já tentei firmar na igreja várias vezes, é uma pessoa que eu acompanho já há muitos anos. Ela falou, mas você sabe, eu já estive na igreja tantas vezes, eu já saí tantas vezes. Falei, mas será que teve alguma vez que você falou, Senhor, nem que eu morra, mas eu não saio mais da sua presença? Porque quem não tem nada a perder, irmão, vai fazer mais o quê? Você já ouviu aquela frase que diz assim, quando você, não sei bem a frase, acho que eu anotei ela aqui. Quando você está no fundo do poço e você descobre que você só tem Deus, e aí você percebe que Deus era tudo que você precisava ter. Já viu? Tem uma frasinha de internet assim, eu anotei do jeito que eu lembrei. Mas que fala mais ou menos isso. Tem gente que fala assim, eu não tenho mais nada, eu só tenho Deus. Aí é que a pessoa começa a entender que Deus era tudo que ela precisava para mudar a realidade da vida dela. Eu queria declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, irmão, que eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual realidade você se encontra, mas eu quero declarar em nome de Jesus que nessa noite o Senhor te entrega a palavra para que a provisão chegue sobre a sua vida. O Senhor, que Ele vai usar quem Ele quiser, o que Ele quiser, mas a provisão do Senhor vai chegar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus pais, dos seus familiares, aquilo que Deus tem para te entregar, querido. Eu declaro em nome de Jesus que nessa noite você toma posse e recebe em nome de Jesus. O último ponto que eu queria falar com você. O primeiro foi que Deus libera a palavra antes da provisão. Você pode dizer amém? O segundo, querido, foi que Deus usa quem Ele quiser. O que Ele quiser. Tem uma passagem na Bíblia que a Bíblia conta que Deus usou uma mula, irmão, para falar que Deus usou uma mula. Deus não pode usar um louvor, Deus não pode usar uma situação, Deus não pode usar uma pessoa, Deus não pode usar uma palavra. Claro que pode, querido. Deus usa quem Ele quiser. Ali naquela situação, Deus usou 4 leprosos para que uma cidade inteira fosse abençoada. Porque aqueles 4 leprosos foram lá, comeram, beberam, depois teve algum estralo na cabeça deles que falaram assim, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui comendo, bebendo, aproveitando de tudo, mas a gente está fazendo errado. Porque a gente tem uma boa notícia para contar, então a gente tem que ir lá e contar. Eles contaram no palácio e a cidade toda foi abençoada através da vida daqueles homens. Então, Deus usa quem Ele quer. Você pode dizer amém? E o terceiro e último ponto que eu quero falar para você é que a palavra de Deus sempre vai se cumprir. Você pode dizer isso comigo? Fala comigo assim, a palavra de Deus sempre, fala mais uma vez, sempre vai se cumprir. Aqui a Bíblia diz, a gente leu até o versículo 11, pode colocar para mim do versículo, acho que 16 em diante. Olha lá o que a Bíblia diz, Depois que foram lá, contaram, né? Eu tô pulando aqui porque o texto era muito longo. Mas aí eles foram lá, contaram para os reis. Assim como eu falei, o rei não estava acreditando muito. Achou que o exército estava só fingindo que tinha ido embora, mas não tinha ido embora. No final das contas, irmão, olha o que a Bíblia diz no versículo 16. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinham no acampamento dos sírios. E conforme o Senhor tinha dito, olha o que a palavra está se cumprindo, irmão. 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada foram vendidos por 1 barra de prata. Deixa eu declarar algo sobre a sua vida em nome de Jesus. A promessa que Deus fez, independente se naturalmente não tem jeito, o Senhor é fiel para cumprir sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? O Senhor é fiel para cumprir sobre a sua família, sobre a sua casa, mesmo que as circunstâncias digam que não. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia mostrou que a palavra que tinha sido liberada através da vida do profeta se cumpriu ali. E olha o que mais se cumpriu, irmão. Olha lá o versículo 17 até o 20, por favor. Acontece que o rei de Israel tinha colocado seu ajudante pessoal. Dá pausa aqui. Quem que é o ajudante do rei de Israel? Irmão, você lembra? Lá do início do texto, aquele que falou assim, nem se Deus abrir a janela, isso não vai acontecer. Olha lá o que a Bíblia está dizendo. Acontece que o rei de Israel tinha colocado seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu. Como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. O que Eliseu falou com ele, irmão? Falou, olha, você pode até ver,
E você vai ver que vai se cumprir. Mas você não vai comer disso mais. Você não vai mais participar disso. Por quê? Porque a fé daquele homem não foi suficiente para acreditar na palavra que Deus tinha dado para ele. E além de não ter sido suficiente para acreditar, irmão, ele questionou e disse que Deus nunca faria isso. Essa palavra nos ensina algo, querido. Eu sei que às vezes a nossa fé falha, amém ou não? Ou é só a minha? Tem coisa, irmão, que eu olho e falo assim, meu Deus, eu tô falando que eu creio, Senhor, mas assim, eu tô falando que eu creio porque é o Senhor que tá falando. Mas se for olhar por mim, eu acho que é muito difícil. Mas eu tô dizendo que eu creio. Eu nunca vou dizer, irmão, que Deus não vai fazer algo. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Você pode dizer amém? Mas aquele homem disse assim, Deus não vai fazer isso. Não tem como Deus fazer isso. E a Bíblia continua dizendo, ó, 18. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada seriam vendidos em Samaria por uma barra de prata. 19 e 20. E o oficial havia respondido, mesmo que o Senhor Deus abrisse a janela do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido para ele, com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Olha o 20. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu e foi pisado pelo povo no portão da cidade. Querido, sabe algo que, mais uma coisa que nos ensina essa palavra? Primeiro, que assim como a gente colocou no tópico, né? Quando Deus promete, quando a palavra de Deus é estabelecida, querido, ela vai se cumprir. Pastora, mas já tem muito tempo e não se cumpriu ainda. Hora nenhuma Deus falou que era no seu tempo ou no meu, irmão. Nunca Deus falou que seria no nosso tempo. Mas a palavra do Senhor, ela não volta atrás. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, querido, quando Deus declarar uma palavra sobre a sua vida, creia e receba. Você pode dizer amém? Mesmo que naturalmente seja difícil, mas toma posse disso. Então, a primeira coisa que nos ensina é que a palavra de Deus se cumpriu. Aquilo que estava em falta, irmão, naquele momento se tornou abundância. As pessoas invadiram a cidade toda, invadiram o acampamento para comer e beber. Tinha muita comida, tinha muita coisa no acampamento deles. Então a provisão chegou sobre eles. Aquilo que um dia foi falta na minha vida e na sua, a partir do momento que você crê e tomar posse, vai se tornar abundância em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você recebe isso em nome de Jesus? E a outra coisa que Deus nos ensina é que quando Deus muda o cenário, irmão, Ele não muda pela metade. Ele muda por completo. Quando Deus muda o cenário, querido, quando Deus muda algo na sua vida, você lembra lá no livro de Marcos, se eu não me engano, que conta sobre o homem que não enxergava, o cego que não enxergava, Jesus toca nos olhos dele, e aí Jesus pergunta para ele, e agora você está enxergando? Ele falou, estou enxergando mais ou menos. Parecendo que os homens são árvores, eu não estou enxergando muito bem. Jesus vai lá e toca nele de novo. Por quê, querido? Porque o que Deus promete, o que Deus fala sobre a sua vida, Ele não faz mais ou menos, Ele faz por completo. Você pode dizer amém? Se Deus te prometeu, querido, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. E quando Ele cumprir, vai ser maravilhosamente bem. Vai ser com abundância. Se Deus prometeu um casamento abençoado, querido, toma posse disso em nome de Jesus. Se Deus prometeu filhos abençoados, toma posse disso em nome de Jesus. Se Deus prometeu um trabalho abençoado, toma posse disso em nome de Jesus. Não faça como aquele homem, querido. Não duvide do poder de Deus. Porque o Deus que nós servimos não é limitado. Você pode dizer amém? Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Se você puder, eu quero te pedir para fechar os seus olhos. Assim como eu disse, querido, no início dessa palavra, eu não sei a realidade que você está vivendo. Mas o que eu sei, querido, é que o cenário que parece impossível, o cenário, querido, que naturalmente parece impossível, eu quero te dizer nessa noite que Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele vai transformar esse cenário impossível em testemunho para a glória do Senhor. Então eu quero te convidar, querida, a fechar os seus olhos e começar a apresentar. Comece a apresentar diante de Deus a sua realidade agora. De cada área da sua vida. Talvez você vai falar assim, Senhor, eu preciso de mudança da realidade da minha família, Deus. Do jeito que tá, Senhor, eu não consigo mais suportar. Do jeito que tá, Deus, eu já tentei de tudo. Mas nessa noite eu quero confiar na Tua palavra, Deus.
que está sendo entregue nessa noite. Porque antes do Senhor vir com a provisão, eu creio que o Senhor vem com a palavra sobre a minha vida, Jesus. Começa a falar com Ele, querido, apresenta cada área. Talvez que você precisa apresentar para o Senhor nessa noite é a sua vida financeira. Talvez, querido, você olha para a sua vida financeira hoje e fala: Deus, não era isso que eu sonhei, não foi isso que eu projetei, não era essa, Senhor, não era esse meu sonho, Deus. Eu preciso de uma mudança na minha realidade financeira, Deus. Eu quero te pedir, querido, em nome de Jesus, com seus olhos fechados, começa a falar com o Senhor, Deus. Nessa noite eu decido me movimentar, Senhor. Eu não vou ficar de braço cruzado esperando a morte, não, Jesus. Eu não vou ficar de braço cruzado esperando as coisas caírem do céu. Não, Senhor. Eu vou me movimentar, Jesus. Porque enquanto eu me movimento, o Senhor age sobre a minha vida. Vai orando, querido, e vai dizendo isso para o Senhor. Aqueles homens, querido, enquanto eles se movimentavam, o Senhor fez o inimigo ouvir o barulho de um exército. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor faz um barulho de um exército na sua vida. E tudo aquilo, querido, que estava te impedindo de receber do Senhor, nessa noite fugirá, em nome de Jesus. Abro o meu coração a ti. Eu quero te dar liberdade, querido, se você quiser. Venha pro altar. Entregue nas mãos do Senhor nessa noite. Eu quero te dar essa liberdade, querido, porque o Espírito Santo de Deus me incomoda sobre pessoas que há muito tempo esperam por uma mudança de realidade. Mas hoje Deus te chama para se movimentar, para sair do seu lugar e falar: Deus, o meu primeiro passo eu estou tomando hoje. Hoje eu estou tomando o primeiro passo, Senhor. Hoje eu estou saindo, Deus, da minha zona de conforto. Hoje eu estou saindo, Deus, da minha realidade, para viver aquilo que o Senhor tem para minha vida, em nome de Jesus. Oh, Senhor, só quero a ti, nada além de ti. Querido, eu quero te dizer nessa noite, pode continuar com seus olhos fechados. Se você, querido, está vivendo uma realidade que você tem fingido que está tudo bem, você tem fingido que está tudo bem porque você não sabe mais o que fazer. Talvez, querido, você olha para todos os lados e você não vê mais saída. Aquela cidade estava daquele jeito, todos os lados que eles tentavam sair não tinha jeito, porque eles estavam cercados pelo inimigo. Eu não sei, querido, qual que é o nome do seu inimigo hoje. Eu não sei se o seu inimigo se chama vício. Eu não sei se o seu inimigo se chama mágoa, rancor, angústia. Eu não sei se o seu inimigo se chama contenda na sua casa, na sua família. Eu não sei, querido, como se chama seu inimigo nessa noite. Mas o Senhor te chama para sair do seu lugar e dar um passo de fé nessa noite. Entregar diante dele para que a sua realidade seja transformada em nome de Jesus. Então fique com seus olhos fechados, toda a igreja. Mas você que precisa nessa noite de uma mudança de realidade, sai do seu lugar e vem aqui pra frente. Vem pro altar do Senhor em nome de Jesus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Deixa o Senhor te ungir nessa noite, querido. Hoje é o dia de dar um basta em tudo isso. Hoje é o dia que o Senhor escolheu, querido, para mudar a sua realidade por completo. Hoje é o dia, querido, que o Senhor escolheu. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai orando, querido, vai orando e vai entregando diante do Senhor nessa noite. Fala: Senhor, nessa noite, Deus, eu descruzo os meus braços. Nessa noite eu começo a marchar.
Nessa noite eu começo a andar em direção à promessa, à provisão do Senhor, à transformação do Senhor. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, Nada mais me satisfaz. só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Diz isso pro Senhor, Uma querido. vez eu coloquei Diga pra Ele, Senhor. os meus olhos em ti, Nada mais satisfaz. nada mais me satisfaz. A tua presença é suficiente. O teu Espírito Santo é suficiente, Deus. Só quero a ti, nada mais. Ainda com seus olhos fechados, igreja. Eu gostaria de convidar você que pode, vai ficando de pé no seu lugar nessa noite. Nada além de ti, Oh, Senhor. só quero a ti, Deus. nada mais. Queremos a tua presença, Senhor. Nada Oh, Deus. Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu poder, pelo teu Espírito, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Jesus. Deus, nessa noite nós tomamos posse, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, Deus, que nós tomamos posse. Não importa, Deus, qual que é a realidade natural. Não importa as circunstâncias, não importa, Senhor, não importa. Nessa noite, Deus, nós recebemos, nós cremos em nome de Jesus, que amanhã, Deus, tudo estará diferente. Assim como a tua palavra cumpriu na vida daqueles homens, daquela cidade. A tua palavra foi liberada dizendo que amanhã tudo estaria diferente. Aquela guerra ia cessar. A fome ia cessar. Nessa noite, Deus, nós tomamos posse disso. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos que ainda amanhã toda guerra emocional, toda guerra espiritual, toda guerra natural, contenda na família, na casa, no casamento, com filhos, com pais, com irmãos. Nós tomamos posse em nome de Jesus, ó Pai, que essas guerras vão cessar, ó Deus. Toda fome, toda escassez, ó Pai. Toda escassez vai cessar em nome de Jesus. E nós recebemos do Senhor, ó Deus, a abundância que vem de Ti, ó Pai. A provisão que vem do Senhor. E nessa noite, Pai, nós também fazemos um compromisso contigo, Pai. Nós não ficaremos de braços cruzados, ó Deus. Nós nos posicionaremos, nós nos movimentaremos, ó Deus. Aqueles que precisam pedir ajuda, pedirão, Senhor.
Ninguém vai perecer nessa igreja, ninguém vai perecer sozinho. O teu poder, o teu Espírito, ó Pai, nos fortalece nessa noite. Fortalece a sua igreja. Que haja, Deus, provisão que vem das suas mãos. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Para vocês, nós estamos em uma semana muito especial, muito importante, amém? Que é a semana onde nós estamos nos preparando para um evento muito especial que acontece no fim de semana, que vai acontecer nesse fim de semana, que eu acredito que vocês já ouviram, que se chama Revisão de Vidas. Aleluia! Foi nesse lugar que o Senhor transformou a minha vida, que Ele me restaurou, que Ele me curou. E eu quero falar com você que ainda não teve a oportunidade de ir. Por algum motivo, talvez você já recebeu esse convite, mas por muitas vezes deixou para depois. Eu quero te falar que o Senhor está te chamando para esse encontro com Ele, amém? O Senhor quer que você realmente tenha um momento a sós com Ele. E esse fim de semana é uma oportunidade exclusiva para isso, para que você tenha como revisar todas as áreas da sua vida, amém? E eu tenho certeza que a partir do momento que você participar desse ambiente, sua vida nunca mais será a mesma. Se você tem interesse, pode ir até a pessoa que te convidou, ou até os pastores ou algum líder, e pergunte mais sobre a inscrição, que já vai acontecer agora, amém? Outro aviso, queridos, que é muito importante: na quarta-feira nós teremos o nosso culto da fé, que é um culto muito especial, onde nós exercemos a nossa fé, trazemos objetos que representam o nosso milagre. Então eu quero convidar você a vir, a trazer mais alguém, a convidar mais alguém para estar aqui, amém? E durante os dias de semana também nós temos células que acontecem em cada equipe. Então pergunte também a essa pessoa que te convidou, ou alguma pessoa que você conheça, quais dias, né? Quais são as células, porque talvez você encontre uma mais próxima de você, para que você faça parte, amém? Aleluia! Podem ficar sobre os seus pés. Amém. Nós vamos agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos. Antes disso, queridos, quem fez aniversário essa semana? Quem que é aniversariante? Quero convidar vocês aqui na frente, que os pastores vão orar por vocês. Queridos, o João tá dormindo ali atrás, mas eu pedi pra trazer primeiro, porque eu preciso que ele dorme quando chegar em casa. E segundo, porque ele cobrou oração, irmã. Ele falou assim: o papai só orou pra Juju, pra mim não. Então deixa eu orar pelo menino em nome de Jesus. Aleluia. Pediu por orar, agora você acorda. Querido, estenda as mãos pra cá. Tem mais alguém que tá fazendo aniversário? Eu sempre... É verdade ou não? Ixi, mentindo dentro da igreja. Querido, eu sempre falo que quando a pessoa tá fazendo aniversário é necessário ela vir cá. Porque senão a pessoa fica mais velha
e ainda deixa de receber a bênção. Tem mais? Já vem cá, Leandro. Vem cá pra você ficar perto da Luísa. Esse cara não fica longe da Luísa nem na hora da oração. Tá vendo como é que Deus faz? Vamos orar por eles. Acho que estão todos aqui, né? Ah, quer orar pra ela? Quer? Já orou já? Ó, eu já recebi a oração. Estenda suas mãos pra cá, querido. Vamos abençoar, agradecer a Deus pela vida dessas pessoas maravilhosas. Senhor, nós oramos, ó Pai. Oramos pela vida do pastor Daniel, pela vida da Luísa, pela vida do Leandro, oramos pela vida do João, pela vida do Mateus, oramos por cada um desses aniversariantes, ó Pai. Deus, declaramos a bênção do Senhor sobre eles em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar cuidando, que o Senhor possa continuar guardando, que as mãos do Senhor permaneçam estendidas sobre eles, ó Pai. Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor abençoe a entrada, abençoe a saída, que o Senhor abençoe todos os dias deles em nome de Jesus. Nós declaramos sobre eles, ó Pai, toda sorte de bênção, que seja o melhor ano da vida deles, que eles possam experimentar o sobrenatural do Senhor na vida deles. É o que nós oramos e cremos em nome de Jesus. Você que crê e recebe, diga amém. Querido, Parabéns pra você. Vai. Isso! Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao seu lado, muitos anos de vida. Querido, não sei se você já reparou, mas toda vez que eu vou fazer oração, eu falo que seja o melhor ano da sua vida. É porque se no ano que vem você não vier pra buscar a bênção, limitou ali, irmão. Aí você tem que vir no ano que vem pra gente orar e dizer que vai ser o melhor ano de novo. Amém ou não? Quem tem motivo para agradecer a Deus, diga um amém bem forte aí. Estenda suas mãos como quem recebe. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós te louvamos por esse dia. Te agradecemos por cada vida aqui neste lugar, por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Ó Deus, conforme foi ministrado nessa noite, ó Pai, que haja transformação, que haja mudança, que haja movimento em nós, ó Pai. Deus, e que o Senhor possa cumprir tudo aquilo que é a vontade, o propósito do Senhor na nossa vida. Leve cada um para casa, ó Pai, debaixo da sua proteção. Acampe os teus anjos ao nosso redor, nos livra de todo mal, nos guarda, ó Deus, nos guarda, nos livra do acidente, nos livra do homem mau, nos livra, ó Pai, ó Deus, de tudo aquilo, ó Pai, que não provém do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana, que seja uma semana cheia da presença do Senhor, que seja a melhor semana da nossa vida. É o que nós oramos e cremos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Levanta a mão direita para o céu. Querido, que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas todos os dias. Vá em paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus.